É uma alegria sentarmos juntos e, mais importante do que qualquer outra coisa, dedicar esse espaço de tempo a um olhar profundo da verdade sobre ela mesma. E eu gostaria hoje de começar dizendo em voz alta, convocando o honrar acima de tudo essa infinita presença do ser, aonde todos os mundos ganham descanso, ganham manifestação, aonde todos os mundos permanecem e se desmoronam. Honra a essa clareza que ilumina todos os eventos e todos os fenômenos. Honra a essa clareza que dá o selo do ser a tudo o que é e a tudo que existe. Honra a essa verdade que no coração de cada coisa, de cada pessoa, de cada movimento, de cada respiração, dá vida e verdade a todas as coisas, fenômenos, pessoas, respiração. Honra a isso que não pode ser visto, não pode ser nomeado, mas de onde todos os nomes surgem, de onde todas as coisas se tornam visíveis. Total reverência a essa verdade que arde no fundo de cada um. A verdadeira identidade e natureza de cada um. Toda honra a essa força inigualável, senhora de todas as outras energias, que a clareza do conhecimento inerente própria, da própria presença. Teu microfone está fechado. Uma abertura ao total dessa verdade presente.
Pronto, só um minutinho que eu estou trocando o 3G para o Wi-Fi. Parece que o 3G aqui está oscilando muito. Acredito que agora vai funcionar melhor. Vim aqui para perto do modem do Wi-Fi e tirei do 3G, 4G, sei lá, na verdade estava um Ezinho. Acredito que estava com sinal muito baixo mesmo. Mas ainda assim, eu gostaria que vocês reconhecessem na maturidade do coração de vocês que qualquer que seja o evento que está acontecendo, que estiver acontecendo, inclusive esse deslocar de internet, de local, não seja motivo para que a verdade que arde no âmago de tudo que é, portanto, no âmago do seu coração, essa verdade que é a força mesmo de todas as manifestações, é o selo do ser em tudo que é, que essa verdade agora honrada acima de tudo, faça-nos reconhecer que nenhum evento, nenhum movimento, nenhuma oscilação tem a capacidade de nublar a verdade. E, muito pelo contrário, todas as oscilações e movimentos revelam mais e mais profundamente a multiplicidade das manifestações e das faces disso que está além do dois, além de todas as dualidades. Nesse momento, então, de novo o convite para que os olhos voltados para a profundidade da verdade, essa profundidade da verdade que dá existência a tudo que há, seja reconhecido no fundo do seu coração, seja reconhecida e revelada no fundo do seu coração. Nesse primeiro momento, uma contemplação que não é um movimento feito pelos pensamentos, não é um movimento feito pelos sentimentos, não é um movimento nem feito pela intenção. O que aqui a gente está chamando de meditação, contemplação, nada mais é do que a abertura à revelação desse selo do ser presente, a sua própria essência, a essência de tudo o que se manifesta. Dê um tempo de serenização e aquietamento para que a atenção vá agora discernindo com muito mais cuidado nessa meditação tudo aquilo que chamamos de fenômeno mutável, passageiro, disso que é sempre presente e imutável, dessa primazia do imutável, espaço infinito e intocado, onde todos os movimentos surgem e se vão, como a metáfora das ondas no oceano, como a metáfora de nuvens no céu azul. Desse conta de todos os fenômenos à sua volta,
através dos seus 5 sentidos. Dê-se conta de que vida, enquanto experienciar, é a experiência dos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar, olfato. Perceba que o experienciar sem fim do nosso estado de vigília, justo aqui, justo agora, nesse exato momento, há esse input, esse acontecimento de sons, temperatura, sensações, o próprio pulsar da respiração como uma sensação subindo e descendo o tórax, o abdômen, sensações da roupa sobre o corpo, imagens e cores surgindo imediatamente que os olhos se abrem, desaparecendo imediatamente no fechar dos olhos. Essa sincronicidade, essa unicidade da manifestação que os sentidos, as percepções dos sentidos fazem surgir assim que cada sentido desperta. O som e o ouvir despertam ao mesmo tempo. As formas e luzes e o ver despertam ao mesmo tempo. Contemple a unicidade sincrônica, não separável, dos sentidos, das percepções, na imediaticidade do agora. Que no fundo dos corações, da compreensão da verdade imutável, aonde os fenômenos surgem e se vão, os fenômenos compostos das percepções dos 5 sentidos em eterna mudança, como um rio que flui, nunca parando, imagens, sons, cores, sabores, cheiros, tato, movimentos, fazem do rio da manifestação a beleza do imanifesto, pura presença, consciência, refletindo-se a si mesmo em formas, cores e movimentos. Deixe que esse apontamento puro, profundo, reverbere no seu coração e verifique. Verifique se a experiência do viver pode ser assim descrita através desse modelo tradicional, antigo. Contemple. Contemple som e ouvir, contemple o sentir, o tato, a percepção e a sensação da roupa sobre o corpo na cadeira, na almofada, como sensações puras e simples. E então, nessa meditação, os sentidos se abrem, a percepção pura e simples, aonde os nomes, os conceitos, as descrições ficam em suspenso, e aonde os sentidos agora vão se livrando das lentes dos conceitos, das ideias e das descrições, e se tornam um experienciar puro dos 5 sentidos. Um experienciar puro do perceber.
os conceitos que atravessarem, as frases que passarem no nível mental, os pensamentos que surgirem e emergirem, são apenas movimentos sutis dentro do mundo dos fenômenos. A função dos sentidos, agora também acrescentada de mais uma função, que é a função do pensar. Contemple a função dos 5 sentidos na imediaticidade do agora. Sensações táteis, sensações sonoras, sensações visuais, formas, cores luminosas, sensações olfativas, palatais, saborosas. E o 6º sentido, como dizia Buda, a função do pensar. Volte os olhos agora para a função do pensar como uma função espontânea e natural como a dos 5 sentidos. Volte os olhos mais profundamente para a função do pensar e não para o conteúdo. Qualquer que seja o discurso que o pensamento te oferece, qualquer que seja a imagem que emana na mente nesse momento, reconheça-o como uma função, assim como qualquer que seja o som que esteja tocando agora os sentidos do ouvir, te revela o ouvir. Qualquer que seja o conteúdo do pensamento, te revela a função do pensar. Aprofunde da superfície das formas e reconheça o funcionamento da manifestação. É na contemplação e na meditação que vai se clareando esse conhecimento profundo de como a manifestação surge através das funções da própria consciência, da própria pura consciência. Contemple a totalidade da experiência do agora, a sincronicidade, a inseparabilidade dos sentidos pulsando, da energia vibrando no corpo, de pensamentos elaborando as falas, e o puro saber, intocado pela qualidade dessas experiências, continua aí, imutável, e a qualidade das experiências mudando o tempo todo, agradável, desagradável, relaxado, tenso, cheio de dúvidas, tendo insights, fenômenos e fenômenos em mutação. Contemple o quanto que fomos treinados a colocar nossa identidade nos fenômenos que mudam. Contemple quantas vezes nos surge a frase, entendi, ou nossa, estou tendo uma dúvida. Perceba o quanto fomos treinados a colocar a identidade no conteúdo dos pensamentos, no conteúdo das sensações e dos sentimentos. Nossa, estou tão agitada. Puxa, está um momento que eu estou numa paz tão grande, tomara que permaneça assim. Os quereres, as evitações, fenômenos em mutação. E você, sua real identidade, intocada pelos fenômenos,
permanece pura nos momentos de tranquilidade e nos momentos de agitação, nos momentos de um insight do pensamento, da mente, no momento de uma dúvida profunda, a presença, consciência, sua real identidade, imutável, infinita e eterna, permanece intocada. Eis a luz que ilumina o mundo, eis a luz da qual todo o mundo é feito. Eis a luz que você é. Toda a honra a essa clareza luminosa, a este ser que ele mesmo não pode ser percebido, mas é onde todas as percepções acontecem. Ele mesmo não pode ser elaborado por um pensamento, mas é onde todos os pensamentos acontecem. Ele mesmo sem nenhuma matéria ou substância, mas é onde todas as substâncias e toda a matéria emerge e se manifesta. Portanto, numa abertura sem esforço, todo o esforço é na tentativa de apreender alguma coisa, mas a realidade infinita, inapreensível, anterior a todas as coisas, fonte de todas as coisas, revela-se a si mesma. Nessa revelação, a clareza de uma presença sem limites, para além da compreensão do conhecimento, mas uma compreensão espiritual do fundo do seu coração, onde nenhum nome serve, nenhuma hierarquia das mais elevadas às mais baixas, profundas, consegue reconhecer ou tocar, anterior a todas as hierarquias, espaço vazio onde tudo surge e se vai, revela-se o absoluto, a si mesmo, para além de qualquer nome, e ainda que esses belos nomes sejam como motivadores da relembrança da sempre presente infinitude, luz que tudo clareia, fonte da qual tudo surge, que modela a si mesmo em infinitas formas, formas materiais, formas emocionais, formas mentais, energia que a tudo modela, a fonte mesmo onde as energias se modelam, onde surge a própria vibração da energia, ela mesma além de qualquer energia, vibração, coisas, pensamentos. E ainda assim, toda a energia, todas as coisas, todos os pensamentos, nada mais são que o próprio ser infinito, eterno, que é o que você é. Essa revelação que cala todos os nomes, que através de cada palavra anuncia a si mesmo,
que através das múltiplas formas anuncia o uno sempre presente, que através de todos os movimentos anuncia a si mesmo como imutável. É uma graça, um milagre essa revelação, esse reconhecimento que dá em si mesmo, para além de qualquer tipo de cognição, para além de qualquer tipo de vibração sensória, energética, a pureza da absolutidade, da infinitude, da eternidade, do imutável, se faz clara. Qualquer ideia que te remeta de novo à sensação de um ser individual e separado, habitante deste corpo, possa, agora e sempre, neste momento e em todos, ser reconhecido como um movimento dentro da totalidade. Possa uma sensação de individualidade que vem acompanhada de um discurso, de umas palavras que dizem, mas eu sou isso que está sentado aqui, possa todo esse movimento de sensação e pensamento cheio de energias e convicções, também esse movimento ser reconhecido como um fenômeno passageiro, na infinita quietude imóvel, que é o que você é. Possa a realidade profunda dessa verdade ser honrada por todos os outros níveis da mente, da emoção, da sensação. Possam todos esses filhos da verdade se ajoelharem humildemente frente à presença dessa verdade. E cada vez mais clara, a verdade imutável, cada vez mais enraizada nos níveis profundos de mente, de emoção, de manifestação. Nenhuma dúvida agora é capaz mais de nublar a clareza da verdade. Nenhuma dúvida, nenhum véu tem força suficiente para nublar a compreensão profunda da nossa real identidade. Essa introdução meditativa, contemplativa, ela agora não exatamente se encerra, que esse estado de contemplação permaneça. Por isso que também é chamado de não meditação. Algumas ideias que são criadas em cima desse conceito de meditação traz um tempo próprio para a meditação, um início, uma determinada forma e um fim.
pois aqui, no apontar do ensinamento mais puro da não-dualidade, muitas vezes é chamado de não-meditação, pois essa contemplação é a essência mesmo da prática, do caminho, da base, do início e do fim de todo o despertar e de toda a iluminação. Então, essa não meditação agora não tem um momento limite que termine. E agora eu gostaria que, se alguém tiver alguma pergunta, alguma troca, algum depoimento, que possa estar abrindo o microfone e trazendo para a gente conversar sobre a beleza de todos os movimentos da mente e do sentimento se voltando para honrar essa verdade infinita, reconhecendo-se todos como verdade infinita e puro ser, faz clarear um novo mundo. Um mundo de verdade, de liberdade, de amor. Um mundo para além das dualidades de bom e ruim, de harmônico e desarmônico. Um mundo exatamente como esse nosso, que nada exclui, que tudo, absolutamente tudo, agora é reconhecido como fruto da modulagem da própria presença consciência, aparecendo tudo na própria consciência, pois tudo, absolutamente tudo, é apenas puro saber. Denominado como formas, sensações, sons, pensamentos, emoções, a essência de cada uma dessas aparentes diversidades nada mais é do que conhecimento, saber, revelação, luz. Nenhum desses nomes é suficiente, ainda que todos sejam belos. Nenhum é belo o suficiente frente à beleza da sua experiência da verdade infinita. Da verdade infinita vibrando nela mesma. Há uma velha historinha que vem do Zen, que um sábio, um monge sábio, volta e meia falava para si mesmo: "Ei, patrão, você está aí?" E ele mesmo respondia: "Sim, aqui estou." E complementava: "Não se deixe enganar pelos outros." Que essa frase seja um lembrete do mesmo nível do orai e vigiai, dito por um outro grande sábio. Agora que o mundo da manifestação começa a ser conhecido nas suas qualidades de formas, cores, percepções, sons, os 5 sentidos e também o 6º sentido, os pensamentos, imagens, argumentações, insights, dúvidas, análises, descrições, todas essas instâncias do campo do pensar, como mais um sentido funcionando espontaneamente.
na clareza desse funcionamento, no reconhecimento do funcionamento da manifestação, nenhum conteúdo mais tem a capacidade de me confundir. Ei, patrão, não se deixe confundir pelos outros. E 1000 vezes confusão pode surgir por um velho hábito, 1000 vezes a clareza se revela novamente na contemplação meditativa da imutabilidade da presença, consciência, sempre agora, sempre conhecer, sempre a abertura infinita da espacialidade onde todos os movimentos acontecem. Toda a honra ao imutável. Possam nossos apegos mais queridos aos fenômenos, a um sentimento, a uma velha crença, serem definitivamente dissolvidos no fogo da verdade, transmutados os próprios apegos em apenas fenômenos, não mais o Senhor, mas agora apenas um servo que ajuda a apontar para a verdade, o Rei de tudo, o Senhor de tudo. E se em algum momento um desses servos subalternos, uma velha emoção, uma velha carência, um velho medo, se sobrepor com tanta força que aparentemente toma o trono da verdade e assenta no lugar do rei e vira o foco principal desse momento, possa mais uma vez ele ser colocado como servo e essa mesma vivência impactante e forte ser reconhecida novamente como apenas um fenômeno passageiro, nuvens no céu azul. Quem é você? É a pergunta que remete a essas camadas de investigação. Quem é você não é uma pergunta para ser respondida como na escola perguntava-se quantos estados tem o Brasil, quanto que dá uma determinada conta. A pergunta quem é você é uma motivação, uma instigação para que a preguiça do olhar seja superada, para que a preguiça de, deixa como tá, e a sensação, eu sou essa pessoa aqui mesmo, tá mais ou menos bom, vamos levando, a pergunta, afinal de contas, quem é você? Só vale se tiver o poder de instigar a investigação, contemplação, meditação, que vá dissolvendo todas as camadas de fenômenos, para que todas elas revelem em essência o puro conhecer, absoluto, infinito, sem bordas, sem qualidades, sem atributos, onde todas as vivências, por mais impactantes que sejam, êxtases místicos e sensações de expansão e de solução no universo, todos esses fenômenos, eles só fazem sentido se forem reconhecidos como fenômenos acontecendo no imutável.
todas essas qualidades de experiências da consciência aqui com C minúsculo, em português a gente não tem palavras distintas, em inglês a gente tem consciousness e awareness, que esses estados mentais, então, eu vou dizer assim, os mais amplos e energeticamente transcendentes, também sejam reconhecidos como fenômenos. Fenômenos da experiência do campo mental. Quem é você? E, de novo, reafirmo, essa pergunta só é válida se ela for uma motivadora para sair das excitabilidades das experiências energéticas, para sair da preguiça de se deixar levar por uma sensação desse euzinho aqui mesmo, não, vou ficar investigando, não, para sair desses movimentos rajásicos e tamásicos, em direção a essa investigação que é um olhar contemplativo de qualquer que seja o acontecimento, qualquer que seja a postura do seu corpo, a sensação do seu corpo, qualquer que seja o pulsar do movimento, da respiração, da expressão, da fala, qualquer que sejam os pensamentos que estejam aí atravessando, qualquer que seja o conteúdo das emoções, cheias de qualidades agradáveis e desagradáveis, cheias de apegos aos momentos agradáveis, cheias de recusas aos momentos desagradáveis. Qualquer que seja o fenômeno que estiver acontecendo, ele é apenas um servo revelador do absoluto imutável. Se essa investigação for ganhando profundidade, se essa contemplação for ganhando consistência e vencendo esse lado tanto preguiçoso que para no meio do caminho, acomodado porque já está mais ou menos agradável para a entidade pessoal, mas se a força da verdade é maior do que os desejos de boas sensações, se a chama da verdade, o ímã que atrai a verdade para revelar-se a si mesmo, está maior do que a acomodação do bem-estar aí dentro, todos os fenômenos se tornam eles mesmos a face da verdade. Todos os eventos são eles mesmos o cheiro, o perfume, o aroma, o canto, a música de Deus. E se essa investigação e contemplação está penetrando camadas profundas do inconsciente, de energias profundas dos corpos mais sutis, uma serenidade de sabedoria, que não é a serenidade que se opõe à agitação no mundo dos fenômenos, mas uma serenidade que em si está presente qualquer que seja a qualidade do fenômeno, se torna a sabedoria presente, não mais agora sua, mas a sabedoria é dela mesma, da própria verdade. E aí a face da individualidade dá lugar à impessoalidade infinita do absoluto. Ô Maurício, você não quer falar, não? Para eu não precisar pegar o óculos para ler? Só se você não quiser, eu leio, não tem problema. Eu prefiro, por favor. Então vai, vamos lá. Eu acho que foi essa a última coisa que você falou, me veio isso aqui da individualidade, despida de qualquer ideia de individualidade, não é no âmbito da verdade
como a consciência de uma unidade, da singularidade do que é? É uma pergunta. Então, desculpa, você vai ter que fazer de novo, eu não entendi nada. Peraí, a singularidade da individualidade no contexto da consciência. É que ficou Vamos um muito, pouco mais devagar. ficou muito idade, né? Agora que eu vi. A própria ideia da individualidade, vamos tirar um pouco dessa do texto, né? A Sim, própria ideia da individualidade, ela não é em si uma afirmação da unidade, da consciência, sim, do um, né? sim. Seria isso. Mas em que sentido você está dizendo? Porque aqui, o que eu estou conduzindo, Maurício, é que quando surge a ideia de individualidade, é um movimento conceitual. É uma ideia, por isso que é chamado de movimento conceitual. É uma ideia no nível mental, que traz a ideia de eu sou esse indivíduo. Quando eu reconheço como uma ideia, se é uma ideia apenas um fenômeno passageiro, que às vezes eu nem penso e nem sinto isso. Se eu começar a investigar com muito carinho, tem momentos que eu não estou grudada a essa individualidade. Há uma sensação expandida em momentos muito simples. Eu estou sentada e bate um vento. Eu estou lavando prato. Não tem nem essa ideia de eu lavando prato, tem uma totalidade do momento, que eu chamo da borbolha do doce de goiaba. A totalidade acontecendo, e não tem nem muita essa ideia e sensação de eu. Mas muito oficiados estamos da ideia e sensação de eu. Ela parece, mas sou eu que estou sentindo, como um discurso a posteriori, um pouquinho depois. Se eu faço desse conteúdo o reconhecimento de apenas um conteúdo surgindo mais uma borbolha no doce de goiaba, o próprio conteúdo é a seta que aponta para a totalidade infinita, imutável, aonde a ideia de um eu separado é mutável como todos os fenômenos. Eu não sei se foi nessa direção que você disse, ou na direção da sensação da unidade. Fala aí. No sentido dessa ser um pouco uma ponte também, uma ligação, né? Esse surgimento dessa ideia, quando ela é despida, quando ela cai, o que fica? Isso. Sim, sim, sim. Então é nesse sentido. Esse, afinal de contas, perfeito, perfeito. Essa por que a gente tem, né, como um reflexo no mundo da mente e da sensação por corpo? Por que a gente tem a sensação de ser uno? Isso. Essa sensação de ser uno, ela já é natural da nossa própria identidade infinita. Agora sim. Então, ela é projetada num nível da manifestação, que é esse corpo-mente, esse corpo físico, com o corpo sutil, com seus movimentos, sentimentos e pensamentos. Uma coisa que é de uma outra camada, que é a camada da unidade infinita, projetada nesse fenômeno, dá uma ideia de individualidade separada. Exato. Igual a luz do sol refletida na lua, da ideia de que a lua tem um brilho próprio. Tem nada, é a luz do sol o tempo todo. Mas ali é a luz do sol. É a luz do sol. E aí também, é perfeito, Maurício, e aí também, aqui também, quando eu sinto, mas eu sou um. Mas espera aí, que um é esse, é apenas a luz do sol, do uno, infinito e absoluto, refletido numa função mental, que é a consciência C minúsculo, que conhece os objetos, que é a consciência dual. Ela, no âmago dela, é pura consciência. Isso. É perfeito isso. É perfeito perceber como que a verdade, ela brilha em tudo. E muitas vezes o brilho dela, por ser um reflexo, é confundido. Como o brilho sendo da lua, a consciência sendo da mente, do cérebro da pessoa. Porém, a consciência, ela é a própria luz do absoluto, refletida no fenômeno que ele mesmo criou, um fenômeno corpo, cérebro, conexões, funcionamentos, um corpo sutil, cheio de pulsações energéticas que constroem
igual Lego, cheio de, né, de itenzinhos que constroem e tecem uma aparente realidade de mundo. Muito bom, muito bom. É isso, Bia. Obrigado. Bom, Maurício, obrigada.